Se você quer investir para longo prazo, pagar menos imposto e ainda resolver parte da sucessão da sua família, a previdência privada pode ser uma das ferramentas mais inteligentes para se usar. Mas o problema é que quase ninguém entende como ela funciona. E o pior, muita gente ensina errado e as pessoas podem acabar perdendo dinheiro dessa forma. Fala pessoal, aqui é o Vitor Botelho, analista CNPI, e hoje eu vou te mostrar de uma forma simples tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu tive acesso à minha primeira previdência privada. Para começar, eu vou contar a minha história com a previdência. Quando eu nasci, os meus pais foram ao Banco do Brasil para abrir um plano de previdência no meu nome. E eles gerenciaram esse plano de previdência, conversaram com o gerente do Banco do Brasil e decidiram calcular qual que seria o valor de aporte ideal para que eu passasse a receber, a partir dos meus 50 anos, um salário mínimo. E com isso, eles começaram a fazer depósitos mensalmente com valores pequenos a partir do esforço deles, pensando nessa minha aposentadoria a partir dos 50 anos de idade. Só que quando eu passei na faculdade, eles decidiram passar essa gestão do plano de previdência para mim. E eu comecei a gerenciar e acompanhar esse plano. Eu continuei fazendo os aportes e acompanhar o desenvolvimento. Só que eu percebi que em alguns meses o plano de previdência não estava rendendo nem mesmo superando a poupança. Então eu comecei a ficar um pouco insatisfeito com a rentabilidade desse plano do Banco do Brasil e comecei a estudar, procurar saber mais sobre o assunto. Então, eu mergulhei de cabeça nesse universo, comecei a entender sobre plano de previdência, sobre os fundos dentro desses planos, as taxas que podem ter, a tributação, e foi aí que a chave virou para mim. Eu consegui, depois de um tempo de ter estudado, fazer uma portabilidade, levar para a minha corretora atual. Troquei o plano também que tinha, os fundos dentro deste plano, e comecei a melhorar a minha rentabilidade e também ter benefício tributário que antes ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Hoje a minha projeção já mudou e com o meu conhecimento eu acredito que quando eu resolver usufruir desse dinheiro que eu venho juntando na Previdência, ele vai me render muito mais do que um salário mínimo por mês. Então, eu acredito que esse conhecimento melhorou o meu futuro. E é isso que eu quero te entregar aqui hoje. Tudo que eu demorei anos para aprender, eu vou te ensinar de uma forma simples e prática. O primeiro ponto que eu vou falar pode parecer estranho à primeira vista, só que vocês vão entender. Por quê? O primeiro ponto é: a previdência privada não é um investimento em si. Na verdade, a previdência ela funciona como um envelopamento, um ambiente, uma espécie de ambiente que permite que a pessoa construa a sua própria reserva financeira para o futuro, mas ela é só o formato. Na verdade, o que rende a rentabilidade, onde o dinheiro está realmente investido, são os fundos dentro da Previdência. Uma outra característica deste tipo de investimento, chamado Previdência, é que ela permite que esse valor acumulado seja recebido em uma data futura, através de um pagamento único, recebe tudo que juntou, através de uma renda mensal com um prazo certo, ou mesmo uma renda mensal vitalícia. A diferença da renda mensal com prazo certo é que, mesmo que você venha a falecer, antes desse prazo, os seus herdeiros continuam a receber. Já na renda vitalícia, quando você falece, acabou o recebimento. Para entender, vamos fazer uma analogia. Imagina que você tem um cofre com várias gavetas dentro deste cofre. O cofre todo é o plano de previdência. E cada gaveta dentro deste cofre são os fundos de previdência. E as pessoas elas acham que estão investindo em previdência, mas é apenas uma casca. Na verdade, como eu já falei, o que rende são os fundos de investimento que estão dentro da previdência.
O objetivo deste vídeo aqui não é falar sobre os fundos. Então, apenas exemplificativamente, tem que saber que os fundos podem ser divididos em fundos de renda fixa, multimercados, fundos de ações, fundos internacionais, dentre outros. E você que já tem um pouco mais de conhecimento pode estar se perguntando: esses fundos, eu também tenho acesso a esses investimentos nos fundos abertos, nos fundos tradicionais da minha corretora. Então, o que que diferencia a previdência? Por que que eu iria optar por investir através do veículo previdência privada e não através destes fundos tradicionais, dos fundos abertos da minha corretora? É exatamente isso o que nós vamos falar agora. Esses mesmos fundos que existem na Previdência também podem existir fora dela. Uma exceção são os fundos exclusivos de previdência que só podem existir dentro de um plano de previdência. Então, o que muda é a forma de tributação, o benefício na sucessão patrimonial, a possibilidade de fazer a portabilidade que tem na Previdência, não tem nos fundos, e o recolhimento do imposto de renda também relacionado à tributação. É justamente essa combinação que faz com que a Previdência seja uma ferramenta muito forte para acúmulo de capital, mas apenas quando você entende as regras do jogo. E é claro que eu vou ensinar as regras para vocês que estão assistindo esse vídeo, começando pelos benefícios tributários que a Previdência traz. Para as pessoas que fazem uma declaração completa do imposto de renda, existe uma vantagem enorme. Essa pessoa pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual tributável quando investe em um PGBL. Guarda essa informação, continua acompanhando que eu já vou explicar o que é um PGBL. Mas, retomando, você reduz a sua base de cálculo do imposto de renda hoje e paga esse imposto que seria devido hoje só lá na frente sobre o valor total que você vai acumular. Isso aumenta o seu poder de aporte, porque você deixa de pagar no imposto hoje, então esse dinheiro que iria para o imposto pode ser transferido para o seu aporte, e isso acelera o crescimento, porque você só vai pagar o imposto lá na frente. Então, diferente de um CDB, que você tem que pagar imposto a cada vencimento, e isso vem e dá uma quebrada na sua rentabilidade, no plano de previdência você só vai pagar o imposto quando começar a receber o que você acumulou. Bom, eu vou trazer aqui um exemplo prático de como essa vantagem tributária ocorre. Vamos supor que a pessoa tem uma renda tributável de R$ 100.000 por ano. Se nós considerarmos o 13º e a 1/3 de férias, essa renda dá aproximadamente R$ 7.500 por mês. Quem recebe este valor está na alíquota de 27,5% do imposto de renda. Então, calculando o imposto de renda, a gente vê que essa pessoa recebe 100 mil do ano, paga 27.500 para o governo ao longo do ano e vai sobrar para ela 72.500 líquido para todas as despesas e investimentos. Agora, se essa mesma pessoa fizer a declaração completa e usar a dedução legal da Previdência de 12%, essa pessoa vai tirar 12 mil antes da tributação. Então, a renda tributável dela vai diminuir de 100 para 88 mil. Ela vai continuar na alíquota de 27,5%, só que ela vai pagar apenas R$ 24.200 para o governo. Aqui ela pagava 27. Ou seja, através desta forma legal de benefício fiscal, a pessoa está economizando R$ 3.300 que ela iria pagar para o governo e ela colocou na Previdência através desses 12 mil. Então, aqui a pessoa teria líquido 88 menos o imposto de renda
seria 63.800. Ah, Vitor, mas 63.800 está menor do que o líquido aqui de cima. Mas aqui a pessoa já investiu 12 mil na Previdência. Se a gente retirar 12 mil deste líquido aqui, nós vamos ver que essa pessoa vai ter 60.500, fazendo o mesmo investimento de 12 mil, enquanto essa aqui tem 63.800 e fez esse investimento de 12 mil. Então, essa é a vantagem tributária da PGBL. Ou seja, você paga menos imposto agora e esse dinheiro investido passa a render no longo prazo para você. Você tira esses 12 mil da base de cálculo do imposto, vai pagar menos imposto para o governo e esse dinheiro vai trabalhar para você. É como se o governo estivesse te dando um adiantamento tributário. Você reinveste este imposto que deixaria para a Receita. Uma outra vantagem da Previdência é o benefício sucessório. A Previdência privada, na maioria dos casos, ela não entra no inventário, ou seja, ela permite que o dinheiro seja recebido pelos beneficiários sem passar pelo inventário, o que significa um acesso rápido, redução de custo e impostos, sem cartório ou judicial e evita o travamento do patrimônio. E tem mais uma vantagem que o beneficiário pode ser qualquer pessoa, mesmo que não seja um herdeiro necessário. Então, você indica quem você quer que receba aquele valor da Previdência. Claro que tem que observar a legítima, todas as regras de sucessão, mas se estiver dentro dessa regra, você pode indicar até mesmo uma pessoa que não seja um herdeiro legal, que não esteja previsto na lei. Eu já falei, também temos a portabilidade. Se você investe em fundos abertos, naqueles fundos tradicionais da corretora, você consegue transferir o saldo para outro fundo apenas se fizer o saque. E alguns fundos podem ter uma liquidez menor, que você solicita o saque, mas o dinheiro só vai cair na sua conta depois de 30, 60 dias, algo desse tipo. Com isso, você pode perder uma janela de oportunidade, vai demandar o tempo para você solicitar, aguardar. Então, essa troca de um fundo aberto para outro fundo aberto tem alguns problemas. Além disso, você paga imposto, se você tiver lucro, quando fizer este saque. Já na Previdência, nós temos a portabilidade. Através da portabilidade, você pode trocar a seguradora, trocar o fundo, a estratégia, fugir das taxas de alguns fundos. Tudo isso sem pagar o imposto, porque você, na verdade, não está sacando, você está fazendo a portabilidade, e sem perder a antiguidade, o tempo que aquele dinheiro já estava investido, porque este tempo de investimento também influencia na tabela do imposto de renda, como veremos mais à frente. E você pode fazer isso quantas vezes quiser. É uma liberdade enorme que faz uma grande diferença no longo prazo. Sobre o regime tributário, você pode escolher antecipadamente, quando faz seu plano de previdência, entre o regime tributário progressivo ou o regressivo. O progressivo ele funciona como o imposto de renda tradicional, com as faixas variando de 0% até 27,5%. O valor recebido da Previdência ele vai ser somado a qualquer outra renda para definir essa faixa de incidência de imposto. Por isso, é ideal para quem pretende ter saques menores, mantendo em uma faixa menor. Como nós já vimos no exemplo, quem ganha a partir de R$ 7.000 mensais aproximadamente já está dentro da faixa de 27,5%. Então, já quem opta pelo regime tributário progressivo já não teria e recebe mais de R$ 7.000 mensais, já não teria o benefício tributário que nós falamos anteriormente, porque iria entrar na mesma faixa. Já o regime tributário regressivo, ele começa em 35%, é maior do que a tabela do imposto de renda, mas esse
regime, essa tabela do regressivo, vai reduzindo 5 pontos a cada 2 anos até chegar em 10% após 10 anos. Ou seja, a pessoa que fez aquele benefício tributário e economizou R$ 3.000 aproximadamente, que deixou de pagar de imposto, vai pagar em cima do que rendeu depois de 10 anos apenas 10%. Então ainda vai economizar mais 17,5%, porque iria pagar um imposto de 27,5%, deixou de pagar, economizou, vai pagar lá na frente 10% sobre o total acumulado. Na tabela regressiva, o tamanho do saque não faz diferença. A diferença faz no tempo de investimento. Por isso, quando nós falamos da portabilidade, eu deixei claro também que ela não interfere na antiguidade, no tempo que o dinheiro está investido, justamente não interfere na tabela regressiva do imposto. Então, é excelente para quem quer longo prazo. Uma outra informação importante é que, ao longo do tempo, você pode alterar do regime progressivo para o regressivo, mas não pode fazer o contrário, não pode ir do regressivo para o progressivo. E se você fizer essa alteração do progressivo para o regressivo, o prazo zera e recomeça a contar. Como eu já falei que iríamos entender sobre PGBL e VGBL, agora eu vou deixar este bônus fazendo justamente essa diferenciação. Os planos de previdência eles podem ser divididos nesses dois tipos. O Vida Gerador de Benefício Livre, que é o VGBL, e o Plano Gerador de Benefício Livre, que é o PGBL. O importante é observar que não dá para alterar o tipo escolhido depois que o plano de previdência foi feito. O PGBL ele é ideal para quem faz declaração completa de imposto de renda, porque, como já vimos, permite deduzir até 12% da renda tributável da base de cálculo do imposto. Só que no resgate, o imposto de renda da Previdência vai incidir sobre o total acumulado, porque lembra que você não pagou o imposto na declaração anual? Por isso ele incide sobre todo o valor. Só que se você optar pela tabela regressiva, ao invés de 27,5%, você vai pagar 10% de imposto de renda. Já no VGBL, ele é ideal para quem faz a declaração simplificada ou para quem quer colocar mais do que 12% no PGBL, porque, como nós vimos, o benefício está limitado a 12% da renda tributável e não tem dedução fiscal no VGBL. A diferença é que no resgate do VGBL, o imposto de renda vai incidir apenas sobre o rendimento, não sobre o total. Por isso que quem vai ultrapassar os 12% do PGBL é melhor dividir em um plano de PGBL e um plano de VGBL, porque senão não vai ter o benefício no que ultrapassar os 12% quando fizer o investimento, mas quando fizer o saque vai pagar o imposto em cima do total. Então, o interessante é ter o VGBL nesses casos, porque o imposto do saque incide apenas sobre o rendimento e não sobre o total. Agora que você já sabe mais sobre a Previdência, eu tenho um alerta importante. O ano está acabando e a sua oportunidade de obter esse benefício fiscal do PGBL na declaração de 2026 também. Então, aportando até 12% da sua renda tributável ainda este ano, você pode reduzir a base de cálculo na declaração do ano que vem e pagar menos imposto, ou ainda aumentar a sua restituição, se for o caso. Essa é uma das poucas maneiras legais de pagar menos imposto hoje em dia. E aí, você já sabia disso? Ainda tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que eu faço outro vídeo respondendo às dúvidas que aparecerem. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos. Se você assistiu até aqui, veja também esse vídeo que eu mostro as 5 regras de ouro para quem quer viver de renda, ou esse outro sobre um resultado real de uma operação que eu fiz na Bolsa de Valores.